Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Aldo, o seu contador. E nesse vídeo vamos falar da diferença entre o empresário individual e a empresa Eireli. Então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Vamos pro vídeo. Qual que é a diferença entre o empresário individual e a empresa Eireli? Vamos entender o empresário individual. Então, o empresário individual, ele responde com os bens da pessoa física. Então, se porventura ele sofre um processo judicial, tanto trabalhista, um processo fiscal, os bens da pessoa física, conta bancária, carro, casa, todos os bens, né, que o empresário tem na pessoa física vai responder, porque a empresa e a pessoa física é a mesma coisa, entendeu? Então isso é um dos fatores, né, com relação ao empresário individual. Tem assim, com relação também ao nome, né, a razão social do empresário individual tem que ser o nome dele, entendeu? Que é mais ou menos igual o MEI, né, que é o nome, só que o MEI tem um CPF, entendeu? Então assim, isso é uma das particularidades, né? Então, o empresário individual, diferente do MEI, por exemplo, o MEI ele tem um limite de faturamento, né? O limite de faturamento mensal é 6.700 e pouco, né? No caso, o cara como empresário individual não tem limite de faturamento, ele pode faturar, né, até um limite específico com a faixa do Simples Nacional. Ele consegue contratar vários empregados, então essa é uma diferença entre o MEI e o empresário individual, né? Então, o empresário individual ele consegue ter vários funcionários, ele não tem um limite assim de faturamento, entendeu? Ele pode faturar quanto mais melhor, vamos dizer assim, né? Só que a desvantagem do empresário individual é que ele responde com os bens da pessoa física, né? Então, isso é uma desvantagem juridicamente, entendeu? E com relação, né, à Eireli, vamos entender a Eireli. A Eireli, ela tem algumas particularidades, alguns critérios que tem que ser seguido, né, na hora de ser constituída a empresa. Então, exemplo, primeira coisa, que a Eireli tem que ter um capital social de no mínimo 100 salários mínimos, entendeu? Já no caso do empresário, não tem limite de capital social. Você pode abrir com R$1.000, R$5.000, R$10.000, entendeu? E na Eireli não, na Eireli o mínimo do capital, né, é 100 salários mínimos. Mas por que eu estou comparando o empresário individual com a empresa Eireli? Porque vamos dizer que você quer criar uma empresa e você vai ser o único dono da empresa, você não quer ter sócio, entendeu? Então tanto no empresário individual é uma única pessoa e na Eireli é uma única pessoa, tá? Mas vamos entender juridicamente como é que funciona a Eireli. Então, a primeira coisa é o capital social, que é 100 salários mínimos. E a diferença entre o empresário individual e a Eireli é com relação aos bens, né? Porque na Eireli, os bens da pessoa jurídica não mistura com os bens da pessoa física. Esse é o diferencial. Então, exemplo, os seus carros, né? Vamos dizer assim, os seus bens, as suas contas bancárias, pessoa física, sua casa, ela não é vinculada à pessoa jurídica, entendeu? Então, se porventura você sofre um processo judicial, trabalhista, fiscal, o que vai responder? Vai ser os bens da pessoa jurídica. Então, se tiver carro, conta jurídica, isso sim vai entrar no processo judicial, mas as suas coisas da pessoa física, não. Então, esse é um diferencial imenso, né? Que você não vai vincular o que é seu com o da empresa. Então, se você falir a sua empresa, você não vai perder seus bens, entendeu? Então, isso é uma coisa assim muito interessante, né, de ser estudada, de ser vista na hora de criar uma empresa, tá bom? E também com relação assim, a razão social ali, você consegue tanto colocar o seu nome, você pode colocar já o nome do serviço, né, ou do produto que você vende, então não fica o seu nome, você pode colocar já o nome jurídico ali na razão social. E também, com relação ao faturamento, não tem limite, você consegue contratar vários empregados, então assim, é bem parecido, tanto o empresário e a Eireli, né? Mas o que diferencia mesmo é com relação à parte dos bens, né? De não vincular os bens da pessoa física com a pessoa jurídica. Isso é muito importante, porque
Às vezes você monta uma empresa, ela tá dando certo, tá dando dinheiro, porém do nada, né, pode acontecer alguma coisa e você falir, não der certo, sofrer um processo. Então isso você tem que pensar, né, na hora de criar uma empresa, tá bom? O diferencial que realmente vale a pena pensar é com relação a isso, não vincular os bens da pessoa física com a pessoa jurídica, no caso da Eireli. E o empresário individual não. É o mesmo bem da pessoa física é os bens da pessoa jurídica. Então isso, vamos dizer assim, é uma coisa que tem que ser pensada, né? Porque vale muito a pena com relação a você desvincular o bem, né, da pessoa física da pessoa jurídica. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, compartilha com seus amigos, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.